E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Cadê? Aqui. Relato de encontros de alma gêmea. Vamos ver. Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho. Ok. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana e hoje vim contar um relato que aconteceu comigo. Todos os nomes estão trocados. Desde já peço desculpas por algum erro. O relato é um pouco grande. É um relato longo. Vamos lá então. Eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva. Desde pequena, gostava de brincar sozinha e conversava horas no que se entendia comigo mesma. Acho que eu conversava por horas, eu me entendia comigo mesma, essas coisas. Mas entendi. Ela brincava sozinha e conversava por horas e acho que dava-se a entender que ela conversava com ela mesma. Mas talvez não, né? E ela diz aqui, mas eu nunca me sentia sozinha. Eu e meus irmãos fomos criados pela minha avó, pois a nossa situação estava muito difícil. Minha mãe era a famosa mãe solteira dos anos 2000 e 2 filhos para criar sozinha. Foi então que ela resolveu ir para a Europa, pois assim ela conseguiria dar uma vida digna para nós. Para mim, meu irmão e a minha avó, que era viúva também. A minha avó era de uma família espírita, mas ela nos deu uma criação católica. Aqui vou chamá-la de Dona Maria. Pois bem, a minha avó, Dona Maria, era médium e também era uma mulher muito conhecida na minha região, pois ela era benzedeira e era também uma mulher muito sábia. Sobre a minha avó eu tenho muitos relatos para contar, mas fica para uma próxima. E assim era muito procurada por todos na região para pedir conselhos e orações. Ela era uma pessoa muito iluminada. Sempre foi uma mulher muito à frente do seu tempo, era uma alma muito evoluída. O tempo foi passando, as coisas foram se acertando. Minha mãe, que estava na Europa, conseguiu se estabilizar e assim nos dar uma condição mais digna de vida. Ela sempre prorrogava o retorno para o Brasil, porque sempre tinha algo que queria fazer. E nesse meio tempo, ela conheceu meu padrasto e engravidou. Por ele ser estrangeiro, ela resolveu ficar definitivamente na Europa. Mas eu e meu irmão já tínhamos nos decidido que não iríamos deixar a nossa avó, pois ela sempre disse que da nossa casa ela só sairia para a morada eterna. Bom, o tempo foi passando e em 2014, quando eu tinha 17 anos, arrumei o meu primeiro namorado, o Inácio. Os nomes estão trocados, ok? O Inácio. No início era maravilhoso, mas depois, com o tempo, fui descobrindo que ele não era assim o príncipe encantado que parecia ser. Eu, boba, ingênua, tentava de todos os modos fazer o meu relacionamento dar certo, pois era muito religiosa e havia perdido a minha virgindade com ele. Achava que para ser uma mulher digna, eu deveria ser uma mulher de um homem só, já que não casaria mais virgem, né? Foi então que a minha avó, um dia de tarde, me disse: minha filha, você pode fazer das tripas coração. O Inácio não é o homem que você vai casar. Eu já vi o seu futuro marido em sonho. Ele é moreno, cabelos lisos e preto. E as coisas que mais te incomodam em mim, ele vai fazer. Mas tem um porém, você vai se casar com ele. Mas ele também não é a sua alma gêmea. Mas antes de você se casar, você vai se encontrar com ela. O que mais me incomodava na minha avó é que ela fumava e era um tanto quanto bagunceira e desorganizada e só dormia com a TV ligada. Essas coisas me incomodavam na minha avó. Na hora eu pensei, gente, a vovó tá ficando louca, só pode. Pois bem, no início de 2016 a minha avó partiu para o descanso eterno. Na época eu já tinha 18 anos, quase 19, e foi a pior época da minha vida, Ana.
A minha avó era tudo para mim. A minha avó, a minha mãe foi ao Brasil para o funeral da minha avó e meu irmão foi embora com a minha mãe para a Europa. E eu não pude ir naquele momento, pois não tinha passaporte e demorava um certo tempo para tirar. Minha mãe não podia esperar e também era preciso que alguém ficasse por mais um tempo no Brasil para que as coisas se resolvessem. E já que não poderia ir naquele momento mesmo, eu fiquei. E também tinha o bendito namorado, né? Que logo depois que a minha mãe regressou à Europa, ele me deixou, no pior momento da minha vida. Eu fui morar na cidade com uma prima, a Isabela, até que tudo se resolvesse e tal, e eu pudesse, enfim, ir embora. Pois eu e minha avó e o meu irmão morávamos no campo, e seria perigoso ficar sozinha naquele casarão no meio da roça. Nos meses que se seguiram, tudo corria bem. Eu ajudava a minha prima com os afazeres domésticos e a ajudava com a empresa que ela tinha também. E para falar a verdade, eu não queria mais ir embora. Mas tinha já tirado toda a minha documentação para viajar. Porém, nisso, eu queria ficar no Brasil. Eu queria estudar, dar um outro sentido para a minha vida. Porque foi aí que eu me vi um pouco mais livre. A primeira vez na minha vida livre, pois a minha mãe estava longe e o que os olhos não vê, o coração não sente. Minha prima só queria saber do serviço feito. Ela não se importava com o que eu fazia nas horas vagas. E também fui me soltando das amarras da religião. Fui conhecendo mais sobre o espiritismo e quis conhecer o mundo de verdade. Porque até então eu era uma moça do interior. E nessa nova fase eu comecei a ser mais mulher, pois eu já tinha 19 anos. Comecei a me cuidar e me descobrir uma mulher muito bonita. Comecei a sair, conhecer pessoas e foi a melhor época da minha vida, Ana. E aqui finalmente chegamos à parte que dá título a essa história: o encontro com a minha alma gêmea. Uma amiga me apresentou o Tinder, me explicou como funcionava e eu confesso que eu não achei muita graça a hora que ela me mostrou. Eu gostava mais do método antigo para conhecer pessoas. Mas aí, um belo dia, eu estava num tédio total. Confesso que já tinha usado o Tinder, tinha saído com alguns caras, mas nada significativo, pois achava tudo muito superficial. As pessoas ali, aparentemente, estavam apenas à procura de sexo. Mas nesse dia, eu senti que seria diferente. Então eu abri o meu Tinder e de cara eu vi um homem lindo, chamado José. Olhos verdes, loiro, parecia aquele ator de 50 tons de cinza. Eu dei um like e então deu o famoso match, pois ele já tinha me dado um like. Então ele me mandou mensagem e começamos a conversar. Trocamos WhatsApp, Instagram, Facebook e logo marcamos um encontro. O dia do encontro chegou. Eu me arrumei bem, me perfumei inteira. Algo me dizia. Eu sabia que seria especial. Ele me mandou mensagem falando que ia se atrasar um pouco para me buscar. Como sempre, eu disse para minha prima onde eu iria e compartilhei a minha localização com ela. Por medida de segurança, né? Porque por mais que a minha intuição não errasse, nunca se sabe, né? Tá certinho. E então o José chegou e ele era mais lindo ainda pessoalmente. Extremamente educado e gentil. Fomos conversando até o lugar onde eu mesma sugeri que fôssemos, nos sentamos, fomos servidos e a conversa fluiu naturalmente, como se já nos conhecêssemos há anos. Foi a primeira e a última vez que eu senti isso na minha vida. Ana, era uma conexão de outras vidas. Tudo que ele falava que gostava, eu também gostava. Desde comida, casa extremamente arrumada, música, política e vice-versa. Foi algo tão natural, é tão único, que em um dado momento o José me fez a seguinte pergunta: Fulana, que dia você faz aniversário? E então eu disse: no dia 8 de maio. Ele me olhou com uma cara de espanto e tirou da carteira dele um documento e me mostrou. E disse: tá explicado porque somos tão iguais. Eu faço no dia 7. Eu acho que fomos feitos na mesma forma. Apesar de fazermos aniversário quase no mesmo dia,
Tínhamos 16 anos de diferença. Mas isso não parecia existir entre nós. Conversamos mais e mais. Era super agradável, pois o match era real. Bom, então ele me perguntou se eu já queria ir embora. Eu disse que sim, pois estaria ficando tarde. No caminho para minha casa, ele me mostrou o hotel onde ficava. Onde ele ficava, é isso? Pois ele morava em outra cidade e estava ali somente a trabalho. Me perguntou se não queria entrar e eu disse que sim. Ô, Ana, o que eu fui caçar ali? Porque foi algo incontrolável. Nunca tinha acontecido comigo antes. Ficar com um cara na primeira vez que saímos. Mas eu não posso me arrepender, pois foi a melhor noite da minha vida. Ele me convidou para dormir com ele, mas eu não podia, pois eu tinha que me levantar no outro dia cedo. Trocamos mensagens e marcamos de sair um outro dia, pois para os dois foi algo mágico. Mas nesse meio tempo, eu e a minha prima, Isabela, nós brigamos, e brigamos feio. E quando relatei a história da briga para minha mãe, ela decidiu que iria embora morar com... ela decidiu que eu iria embora morar com ela em outro país. Ana, na hora eu estava tão perturbada com a briga que eu me esqueci até do encontro que eu tinha marcado com o José. Minha mãe comprou às pressas uma passagem e eu vim para a Europa morar com ela. Conversei com ele e disse que iríamos desmarcar o nosso encontro, mas não disse o que tinha acontecido. Eu estava bem abalada. Pois bem, viajei para a Europa e desde então eu e José nunca mais nos falamos. Um certo tempo depois eu reencontrei um amigo, o Carlos. Ele também havia se mudado para a Europa há pouco tempo. Nós éramos da mesma cidade no Brasil e em pouco tempo começamos a namorar. E pelas redes sociais eu vi que o José também tinha começado a namorar. E aquilo me feriu por dentro. Eu quis morrer, na verdade, mesmo já tendo um namorado. Meu namoro não durou muito. Carlos era um rapaz bom, mas eu não o amava. E não quis tirar dele a oportunidade de conhecer alguém que despertasse nele o mesmo que o José despertou em mim. Para não sofrer mais, eu excluí o José de todas as redes sociais. Não tínhamos amigos em comum, então não saberia o que ele estava fazendo, assim eu sofreria menos. Muito orgulho da minha parte e da dele também. Nunca mais nos falamos. O tempo passou e conheci um rapaz, o Jorge. Eu adorava estar com ele. Ele me fazia sorrir, o sorrir que era cada vez mais difícil. E viramos amigos. Ele na época estava muito ferido, assim como eu. Então falávamos de amores passados e da vida. E dessa amizade nasceu um amor companheiro e fraterno. E com o tempo percebi que ele era exatamente o que a minha avó tinha descrito para mim. Que ele era o homem com quem eu iria me casar. E que ele não seria minha alma gêmea, mas seria uma alma amiga. E assim se cumpriu a profecia da minha avó. Eu me casei com o Jorge e o amo muito, mesmo o José sendo a minha alma gêmea. Há algum tempo eu sonhei que eu tinha ido aos Estados Unidos, porque o José estava lá e estava me esperando. Só sonho no sonho, eu acho, nos encontramos e foi mágico, assim como no nosso primeiro encontro. Quando eu acordei do sonho, me senti mal, pois parecia que eu tinha traído meu marido. Então entrei no Facebook do José e adivinha, gente, ele estava morando nos Estados Unidos. Relatei a história a um amigo, que é uma pessoa muito espiritualizada, e no tarô ele viu que o José é sim a minha alma gêmea, que o nosso encontro foi impactante demais, tanto para um quanto para outro, e que nós temos uma ligação única e que vai existir enquanto nós vivermos. Que o nosso encontro foi planejado nessa vida, foi algo divino para os dois, e que o sofrimento de não estarmos juntos faz parte da nossa evolução. Mas ele não soube me dizer se ainda vamos nos encontrar ainda nessa existência. Porque, como ele disse, tem mais mistérios entre o céu e a terra do que podemos imaginar. E nem todos são dados aos homens
E nem a todos os homens, acho, é dado o dom de conhecer esses mistérios. Bom, Anne Assombrados, essa é a minha história. É triste, mas também feliz, pois muitas pessoas passam a vida buscando o amor das nossas vidas, nossas almas gêmeas. Eu encontrei a minha, mesmo que por curto tempo, e isso deixou a minha existência muito mais feliz e grata. Gente, que dureza! Que coisa! E olha só, a avó, sim, veio para ela e foi bem isso mesmo. Ela falou, você não vai casar com esse, você vai casar com o outro, mas o outro não é alma gêmea, mas você vai encontrar uma gêmea antes de casar com o outro, e é assim, assim, assado, e foi tudo mesmo. Uau, e aí, já aconteceu algo desse tipo com vocês? Conta aí pra gente, conta, comenta. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, gosta do canal, gosta dos relatos, então deixa o like, ok? Deixa eu dar beijinho aqui no pessoal. Cadê vocês? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.